Bom dia, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. 8 horas do dia 29 de novembro de 2025. Hoje, com muita alegria, damos início ao nosso advento. Então, para nós nos conhecermos ainda mais, escreva onde você está e o que espera deste advento. A gente está vendo que já estamos tendo respostas, né? Só para a gente ver, em cada local do Brasil, esse pontinho de luz brilhando e a gente imaginar o quanto que a gente está conectado, como fiozinhos de luz, né? Então, a gente vai colocar no chat da onde que a gente é. Para dar início às nossas atividades, pode tirar da tela, Marcinho. Vamos chamar o Júlio, que vai dar o bom dia, né, ao nosso advento e nos presentear com o seu violão. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tudo bem, Chegando. estamos ouvindo muito bem. Estamos. Eu vou. Ontem o Júnior Vidal ia fazer hoje com a gente, né? Aqui umas músicas. E aí ele se adoentou e não pôde, e eu então vou fazer aqui com vocês. Tem jeito de tirar essas mais? Aí, ótimo. Eu trouxe a letra porque legal a gente acompanhar, né? Essa música do Willy, eu lembrei que ela fala dessa coisa de brilhar a luz, e é uma música que nem todo mundo conhece. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao Advento. Vocês me falam se estão escutando bem o violão. Só que a letra sumiu para mim. Prefiro que coloque a letra, eu estou em destaque. Eu vou ler aqui na tela. Nasce o sol, o dia já vai começar. A natureza canta alegre a te chamar. Vem, vem fazer brilhar a luz que existe em você, iluminando em volta quando o sol se pôr, fecundando a terra, semeando amor. Vem, vem seguir o irmão Jesus, vem caminhar com a verdade, vem viver, vem amar, 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 amar. Belas aves brancas voam pelo ar, outrora como nós também a caminhar. Vem colorir o azul do céu que existe em você. Nesta estrada longa, tanta gente vai, numa viagem eterna para chegar ao Pai. Vem, vem e segue o exemplo, irmão. Vem, vem voar mais alto, então. Vem amar, 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 amar.
nasce o sol, o dia já vai começar. A natureza canta alegre a te chamar. Vem, vem fazer brilhar a luz que existe em você, iluminando em volta quando o sol se pôr, dando a terra, semeando amor. Vem, vem seguir o irmão Jesus, vem caminhar com a verdade, vem viver, vem amar, amar, amar. Belas aves brancas voam pelo ar, outrora como nós também a caminhar. Vem colorir o azul do céu que existe em você. Nessa estrada longa, tanta gente vai, numa viagem eterna para chegar ao Pai. Vem, vem e segue o exemplo, irmão. Vem, vem voar mais alto, então. Vem amar, 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 vem amar, amar, amar. É isso aí. Música da época de Mocidade, o precursor, do Willy de Barros, que é também compositor de Quando Pensa em Jesus, História de Madalena, parceiro também na música Estradas, Encontro, muita música que a gente gosta. Eleonora, é, a gente vai cantar mais uma agora, é? É só mais uma? Vamos cantar Antes, mais uma, vamos sim. aí depois já é o Aloysio? Yeah. Não, aí depois eu vou fazer uma apresentaçãozinha do Advento. Ah, tá bem. Então, ó, eu vou tentar, já que bem, antes do estudo não tem, vamos para a próxima, Márcia, a próxima música, que tem a ver com o tema que eles vão abordar e tal, e já deixo aí, só que Então ela é a difícil. gente, então a gente faz o seguinte: você Hum, canta Jesus está comigo, aí eu é, apresento o Advento e aí você faz a abertura para eles, então, tá, do estudo. tá ótimo. Essa aqui é Eu Tô com Jesus, né? Porque a Jesus está comigo é a que deu origem a essa música, né? Eu compus uma música que eu falava que Jesus está comigo em todos os perigos, e aí um dia a espiritualidade nos chamou a atenção de que ele está com a gente, mas e a gente está com ele? Aí, no caso, João fez outra letra, que é essa daí. Vamos lá. Eu quero estar contigo, tu és o meu abrigo, ainda que eu caminhe junto à dor, a ti, Jesus, irei cantar. Eu quero estar contigo, morar em tua casa. Eu baterei a porta e vai se abrir teu coração.
a esperar. Eu quero estar contigo em todos os meus dias a ti, minha fiel vontade irei entregar. Eu estarei contigo na tua harmonia, sentir amor que cobre os erros, para sempre será. Eu estarei contigo em todos os meus dias a ti, minha fiel vontade irei entregar. Eu estarei contigo na tua harmonia, sentir amor que cobre os erros, para sempre será. Eu quero estar contigo, tu és o meu abrigo, ainda que eu caminhe junto à dor, a ti, Jesus, irei cantar. Eu quero estar contigo, morar em tua casa. Eu baterei a porta e vai se abrir teu coração a esperar. Eu quero estar contigo em todos os meus dias a ti, minha fiel vontade, irei entregar. Eu estarei contigo na tua harmonia, sentir amor que cobre os erros, para sempre será. Eu estarei contigo em todos os meus dias a ti, minha fiel vontade, irei entregar. Eu estarei contigo na tua harmonia, sentir amor que cobre os erros, para sempre será. Obrigado. Ele, se Jesus está comigo, né, eu estarei contigo. Que linda essa versão, né? Muito bem, obrigado, Júlio. Daqui a pouco você retorna para cantar a música que vai abrir o estudo, então, da irmã Aila e do nosso irmão Aloísio. Bom dia a todos, estamos com 104 participantes agora ao vivo no nosso advento. Por que que era necessário hoje a inscrição, né, gente? Porque a gente precisava saber quantos participantes nessa sala do Zoom, né? A gente sabe que mais de 100 participantes a gente tem que ter outra sala e tudo, então, para preparar vocês com muito carinho, a gente precisava saber quantos corações iriam estar conosco. Então, hoje, dia 29, véspera do início das atividades do nosso advento, amanhã, né, começam as atividades. Eu gostaria de dizer que é muito importante cada um estar aqui conosco. E para dar início à nossa manhã, nós vamos pedir para a nossa Cida fazer a nossa prece de bom dia. Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Muita alegria que nós estamos juntos nesse momento. E eu queria convidá-los a, nesse momento, fecharem os olhos, a respirarem profundamente, lentamente, silenciando os barulhos de fora, silenciando os barulhos de dentro, os nossos pensamentos, sentindo a cada inspiração
o relaxamento do nosso corpo. Nós vamos nos sentindo confortáveis, vamos sentindo nossos pés no chão, vamos sentindo a nossa presença aqui, agora, nesse momento tão especial. E inspirando lentamente, nós vamos percebendo o ar entrando no nosso ser, no nosso corpo, trazendo esse relaxamento, essa paz, a paz de estarmos aqui. Sintam o ar entrando, percorrendo todo o seu corpo, trazendo a paz, o silêncio. Agora nós vamos perceber o nosso coração. Sintam o coração. E do nosso coração, nós sentimos também uma luz linda, uma luz suave, que vai envolvendo todo o nosso ser. Sintam essa luz. É a luz de Jesus que nos envolve com ternura, com amor. Senhor Jesus, aqui nos colocamos diante de Ti para receber e aceitar a Tua luz em nós. Aqui, Senhor, nos colocamos diante de Ti para aceitar a nossa própria luz. E junto contigo, Mestre, nós dizemos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Pois queremos viver contigo, Jesus, os esplendores de um novo dia. Divino Irmão, guia-nos nos caminhos desse novo tempo, desse novo dia, reconhecendo a nossa luz e resplandecendo a nossa luz ao mundo. Obrigado, Mestre Jesus, por esse momento, por essa hora. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Cidinha. Agora com os nossos corações elevados dessa forma. Vou pedir para a Márcia colocar a apresentaçãozinha na tela, que brevemente eu vou. Nós vamos fazer uma apresentação sobre o advento, né? Muitas pessoas é a primeira vez aqui conosco, contando que o advento começou em 2020 pelo Instituto Ser, em época de pandemia, né? Nós sentimos em nosso coração que precisávamos estar juntos para manter as esperanças do mês de dezembro, né? Para preparar os nossos corações para a chegada
do nosso Mestre Jesus, aproveitar, né, que é a época em que o mundo celebra o seu nascimento, e desde 2020, então, a gente, no mês de dezembro, começamos no primeiro domingo do Advento e seguimos, passamos um pouquinho do dia 25, né? Seguimos até o dia 1º de janeiro para sempre recebermos o Ano Novo juntos. Pode passar essa tela. Quem ainda não colocou no chat, pode colocar o seu nome, o nome já está, né? Da onde você está falando e o que espera desse advento, para nós vermos o Brasil e o mundo, né? Já vimos as nossas amigas de Portugal aqui conosco. O nome do nosso Advento 2025 é O Cristão é Filho da Luz. Está lá em Romanos, né? A gente vai conversar sobre esses versículos daqui a pouquinho. Pode passar. Então, o Advento é um período especial de preparação espiritual que acontece nas semanas que antecedem o Natal. É um momento de esperança, renovação interior, preparando o coração para o que está por vir. Então, o Instituto Ser, né, com muita alegria, convida você a participar e todos que estão aqui conosco a uma jornada que vai até o primeiro dia do Ano Novo. Juntos, vamos juntos renovar a mensagem de Jesus, dedicando um tempo diário para agradecer, refletir, reavivar nossa esperança, abrindo espaço para o que vai florescer dentro de nós. Então, o Advento é um momento íntimo, né? Onde a gente tira um momento do nosso dia para as nossas reflexões. Como participar? Então, quem já está aqui sabe, a gente tem 3 grupos de advento no Instituto C. E é importante que você escolha um grupo para participar. Por quê? Porque as mensagens elas vão se repetir nos 3 grupos. Então, não precisa estar inscrito no WhatsApp, no advento material e no advento normal, né? Porque qual a diferença? No advento normal, no grupo normal de advento, é um grupo aberto. Então, é um grupo onde o ser, a gente celebra a comunidade, né? A gente troca as nossas dúvidas, a gente abre para reflexões do dia, a gente abre para que o pessoal compartilhe as suas fotos, né? De como que está a sua vivência. O que é importante no nosso grupo interativo? Está lá nas regras do grupo, né? Na descrição do grupo a gente tem lá. Evitar postagens de bom dia, de boa noite, evitar correntes, evitar mensagens que não tenham a ver com o advento, porque a gente vai ver que nós estamos lá com 700 pessoas, né? Imagina se todo mundo resolve colocar uma mensagem de bom dia. Não vai ter um celular que aguente tanta mensagem, né? Então, o grupo interativo é sim para a formação de comunidade do ser, né? Mas para a gente conversar sobre as reflexões do dia do advento. Aí nós temos o WhatsApp material, que é um grupo fechado, ele não vai ser aberto, onde só os administradores vão postar a programação diária. E para quem é adepto ao Telegram, também as mensagens vão ser compartilhadas por lá. Então, a primeira dica que nós damos, a gente observou que muitas pessoas entraram em todos os grupos, né? Então, a gente diz que não é necessário, porque os grupos eles vão se repetir. Então, é importante você entrar naquele que mais combina com você e como que você quer viver esse advento, né? Então, dada a dica de como participar, seguimos. Então, a programação, dia 24 a gente liberou o material, aquele material você pode imprimir, pode copiar, ele tem os dias e ele tem a mensagem. Mais para frente eu coloquei algumas imagens de como os nossos amigos têm montado o seu advento, né? Pode ser num varal, pode ser numa caixinha, pode ser em envelopes, pode ser no caderno. A gente já teve amigos que montaram cadernos, tem pessoas que já nos mandaram mensagens que têm os 5 cadernos, né, de advento. 2020, 21, 22, 23, 24 e agora montando o advento 2025. Hoje é o evento de lançamento, né? E a partir de amanhã
até o dia 1º de janeiro começam as atividades do Advento. E todos os dias nós vamos compartilhar um versículo bíblico, uma mensagem espírita e uma atividade prática, né? Uma atividade para adultos e para crianças, para a gente vivenciar o dia do Advento. Então, por isso que a gente diz, é importante escolher um horário, né? Essas mensagens serão publicadas às 7 horas da manhã, todos os dias a gente vai fazer a publicação, e aí a gente fica com o dia inteiro para a gente escolher o nosso horário, né? Então, do dia 30 ao dia 1º, nós não vamos nos reunir presencialmente no Zoom. Não, as mensagens elas irão pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Eu estou vendo que algumas pessoas estão me mandando mensagem no privado, né? Que não estão conseguindo entrar, alguma coisa assim. Eu não vou conseguir responder agora, mas aí eu peço para a equipe do Ser ficar de olho nos grupos e ver se o pessoal está mandando mensagem e está tentando entrar no nosso encontro dessa manhã. Então, as mensagens serão diariamente publicadas ou no WhatsApp ou no WhatsApp e no Telegram às 7 horas, e você faz o seu advento no horário que melhor fique, né? Bom para você e para sua família, para as crianças. Então a gente fica com o dia inteiro. Então todos os dias terão essas mensagens. Podemos passar para o próximo. Aqui, para quem está nos assistindo e ainda não baixou o material do Advento, o material, como todas as informações, estão na descrição dos grupos. Então, é só aproveitar agora, colocar o seu celular, que nesse QR Code vai ter o material do Advento para baixar. Prontinho. Podemos. E o convite é para criar o seu cantinho de luz, né? Essa é uma foto de 2021. Aí o pessoal perguntou, para que os números, né? Ali, naquele exemplo anterior, ficou no envelope. Aí a pessoa abre o dia 1, né? E tira ali a atividade do dia 1, né? A reflexão e a atividade do dia 1. Marcinha, alguém entrou com a caneta e a nossa apresentação ficou riscadinha para a transmissão, depois ela vai ficar ruim, talvez a gente parar a apresentação e colocar de novo. Vamos voltar. Aí a gente preparou um vídeo, a Ananias preparou um vídeo com as fotos dos adventos anteriores, para quem quiser ver, como ideias, né, para eu montar o advento. A gente vai assistir agora um pequeno videozinho. Muito bem. Então, essas eram as recomendações do nosso advento. Depois, essa apresentaçãozinha eu vou colocar lá nos grupos, né, para quem quiser reassistir. E dado todas as dicas e informações, para dizer que é muito importante nós estarmos juntos. O Instituto Ser fica muito feliz da gente encerrar o nosso ano de atividades, né, com o advento. E esse ano, com esse tema, né, de Romanos 13, a gente convidou o Aloísio e a irmã Aila,
que segundo o Aloysio me comentou, já andaram conversando sobre esses versículos, né? Se quiser passar só mais um slide, antes da gente pedir para o Júlio cantar a música que vai abrir esses estudos, né? Os versículos que vão iluminar o nosso advento estão em Romanos. O cristão é filho da luz. Tanto mais que sabeis em que tempo estamos vivendo. Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Esses serão os nossos versículos de reflexão do nosso advento deste ano. Chegou a hora de acordar, vai ser o tema dessa manhã. Então vamos chamar o Júlio para fazer a sua canção, né? Para dar as boas-vindas aos nossos irmãos Aloísio e irmã Aila. Essa música a gente compôs para o Seminário Paulo Estevão. O Gladstone Lage me mandou a letra, e ela também foi a música instrumental que quem já assistiu o seminário tem lá uma técnica de areia contando a história do Paulo Estevão, fica no final, né, do vídeo. Não sei se todos já assistiram, se não assistiram, vale a pena assistir os seminários do Paulo Estevão, que tem essa técnica. Aí ela foi só instrumental, e nos créditos tem uma gravação dessa música, mas algumas pessoas não conhecem. E eu, como o Aloysio vai abordar o tema Paulo como parte aí, né, sua inspiração do estudo, eu vou cantar aqui para vocês. Aí vocês perdoem, porque ela é um tantinho difícil de cantar. Tarso, sinagogas e Damasco, a visão caída montaria, e eis-me arrumar pra Samaria, Jerusalém, Jerusalém, Galácia e Antioquia. Salamina, Atenas, Macedônia, Troa de Bereia e Cômio, Frígia, Capadócia, Fortaleza de Antônia, Éfeso, Filipos, Corinto, Lídia. Ilha de Malta, Listra, Laodiceia, Siracusa, Mileto, Cesareia, o barco Acuminã se prenuncia, algemas, pedras em altar e escadarias. A cela embaixada dos gentios, as cartas, os conselhos correntios, Damasco e Roma, Roma e Damasco, a lâmina, o carrasco,
O amor tudo perdoa, tudo sofre. Crê e espera, Estevão, Abigail, Jesus, a outra esfera, a Messia, Seara, o Amanho, a primavera. Que linda, Júlia. Não conhecia essa, não. Aí eu vi esse monte de cidade, tô vendo aqui, ó. Cascais, Biguaçu, Joinville, São Paulo, Ceará, Fortaleza, Lavras, tá o mundo inteiro aqui, né? Então sejam bem-vindos. Irmã Aila. É freira, pertencente ao Instituto Religioso Nova Jerusalém, filósofa, mestre e doutora em teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, professora de mestrado em teologia na Universidade Católica de Pernambuco, amiga do Instituto Ser há muitos anos, estará conosco no próximo Vir a Ser, junto com o Aloísio, nosso grande amigo de Uberaba, historiador, organizador do livro Celeiro de Redenção e Morro Alto 1 e 2, e apresentador do Mildinho Uberaba. Venham para cá, vamos colocar eles aqui na tela para dar bom dia. Bom dia, irmã Ila. Bom dia, Aloísio. Quer Bom colocar o Aloísio também, Márcia, para a gente dar bom dia, mesmo que. dia, bom dia, bom dia. Irmã Ila, o que que achou desse tema? Ele está seguindo os mesmos versículos do Advento da Igreja Católica, né? É, sim. Mas, Amanhã Amanhã, Romanos também estará sendo falado e refletido, né, nas sim, igrejas de todo o Brasil, do mundo. do mundo, do mundo. É, a liturgia é a mesma, tá? O mundo inteiro. Bom, olá, Luiz. Tá todo com a barbinha. A barbinha Oi, branca, tá mano. ficando velhinha. Tô ficando. É Papai Noel. É, gente, eu vou ficar com óculos escuro porque depois que eu fiz a cirurgia de catarata, meus olhos ficam com uma hipersensibilidade. Eu estou ao vento quente, eu estou em Recife, dando aula manhã, tarde e noite, tentando terminar o semestre. Ontem eu dei uma exagerada. Aí tem uma coisa positiva, né? É que eu sempre admirei Chico Xavier, agora eu tenho uma coisa em comum com ele: o olho que sempre está doendo, inchado, vermelho, lacrimejando. Graças a Deus, pelo menos isso estamos em comum, né? Mas está tudo bem. Eu já estou medicada e mais tarde ele vai estar melhor, que agora ainda está muito sensível à tela. E aí, Luiz, como é que vai? Como está de saúde? Pois é, então, juntou um caquinho de Aila, um caquinho de Aloísio para dar alguma coisa, né? De vez em quando eu vou fechar a tela, gente, não é por indelicadeza, não, é para eu poder deitar, porque a coluna hoje também tá ardida. Aí precisam me verem esborrachado na cama, aí eu fecho, deito um pouquinho, volto assim. É, tá Bom, certo. O importante é depois nós trabalhar, não bate papo, interessa. né? Depois a gente bate papo, mano. Tá certo. Bom, então como é que vai ser? Eu preparei aqui um slidezinho, depois eu quero que vocês me liberem aí a apresentação, tá? Mas façam como achar melhor. O que, que a gente faz, como é que a gente começa, como é que a gente conversa.
Para não derrubar essa roda. Então, a palavra já está com vocês. A gente, com muita alegria, né, recebe esses corações que nós tanto gostamos, tanto admiramos, né, os nossos irmãos que estão sempre conosco. Coloca o Júlio aí na tela e coloca eu aí na tela também, Márcia, para a Eu gente tô tirar uma tirando. foto para ficar gravado. Então eu vou tirar o óculos, que eu não quero. Tira lá, coloca na tela a gente também. Aí, coloca o Júlio. Para a gente é sempre uma alegria, né? A gente ter essa oportunidade, de estudar, de refletir, de estar juntos, ainda mais em dezembro, né? Na espera, porque é um mês de encerramento, né? E se o cristão não entra em vigilância, a gente entra na onda do mundo, né? Que é um mês de compra, é um mês de muita entrega de trabalho, de finalização de semestre, né, irmã? Então eu acho que o Advento ele vem com essa proposta da gente escolher um momento do nosso dia para refletir. E essa escolha ecumênica, assim que nós vamos utilizar, né, de Romanos, ela está muito, acho que, significativa para o nosso ano que nós estamos vivendo e para aquilo que a gente espera para 2026, né? O cristão é filho da luz, é hora de acordar, vamos vestir as armaduras da luz, né? Para começar o ano bem equipado, né, Luiz? Bem vestido. Acho que começamos assim, né, Júlio? Quer falar alguma coisa, das boas-vindas para eles? Agradecer mais uma vez, né, Maninha. É ousadia, né? A gente fica chamando a Ilha de Maninha. Que é isso, pelo amor de Deus. Eu tô vendo que Mas é você um. cortou o cabelo, você tá bonita, tá mais novo. Chique Pois demais, é, mas rapaz. eu não Eu cortei, não. te Foi vi. cortado para mim, viu, Aila? Cara, E cortaram assim muito. Eu tô agora. É que o cabelo cresce rápido. Mas agradecer, né? Por mais esse momento desse encontro nosso, né? Que a gente pode aprender tanto e principalmente estar entre amigos, né? Aprendendo entre amigos. Isso é muito, muito bom, muito gostoso. Acho que os eventos do ser têm essa característica, né? Mais do que a gente trazer informação, né? Conhecimento, mais e mais e mais informação, é fazer essa informação circular entre amigos de forma harmônica, sabe? Circular com um proveito que envolve as relações, né? Eu acho que isso que é o dom que o ser tem, né? De fazer essa coisa de unir pessoas de ideais, né? Às vezes que estão distantes, mas que tem muito a ver um com o outro, que estão pessoas que estão distantes também e de uma forma afetiva, né? Eu acho que é outra característica do ser, que é o afeto. Eu e é por isso que a gente fica aqui maninha para cá, né? Maninho para cá, Luísio também é um irmão querido, né? Que chegou na nossa vida, né? Nos trouxe tanto, 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 né? Da sua alma, da sua arte. Eu tenho certeza que a conversa hoje vai ser ótima, como esse início, né, para o advento, né? Uma boa arrancada já ajuda bem para a gente chegar ao fim, né, no acerto. Mas é isso aí, fica com a palavra, Luísa, a Ilha, estamos aqui aguardando para a gente meditar juntos. Beijo. obrigada. Então, irmã Aila, a palavra está com você. Então vou aqui apresentar. Vou ver aqui como é que faz. Eu não sou muito do Zoom, eu trabalho mais com outras plataformas, mas a gente vai tentar se virar aqui. Acho que é isso. Acho que vocês já estão vendo aí na tela, né? O slide. Estamos sim. Sim. Tá bom. Então, aí, descansa aí, Aloysio. Daqui a pouco tu conversa. Então, a gente no Advento usa sempre a cor
Aqui eu vou falar um pouco sobre como os católicos fazem um pouco, né? A gente usa muito a cor roxa. Essa cor ela tem um significado de transformação, né? Então ela sempre é um chamado dos tempos de penitência. Então, o que são tempos de penitência? Essa penitência não significa nós pensarmos em como estamos levando a nossa vida. Essa é a proposta. Né? A gente recebe a vida com um talento que a gente tem que desenvolver. Esse tempo aqui nesse mundo não nos pertence, é só emprestado. E quando a gente veio para cá com esse talento, e quando a gente voltar, a gente tem que prestar conta do que a gente fez com esse valor que nos foi concedido para a gente administrar, né? E, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, quando a gente vai sendo fiel com um talento, depois em vez de a gente estar em nós, que é essa vida aqui. E é considerado um tempo de esperança, porque quando a gente para refletir um pouco no que a gente anda fazendo da vida, né? Então a gente vê que algumas coisas no mundo não estão bem. E então a gente tem a tendência a prestar muita atenção no que está em desacordo, né, com a vontade do Cristo. Mas a gente tem que ver isso tudo, né, sobre a nossa vida, sobre a forma em que o nosso tempo está, assim, o que se mostra, né, de costumes, de coisas do nosso tempo que não estão adequados à vontade do Cristo. Então a gente tem que ver isso na esperança, né? Na esperança que essa luz vai brilhar no Natal. Então o Advento é um tempo de preparação para o Natal, como já foi dito pela Eleonora. E essa palavra Advento quer dizer aquele que vem, né? Então, o Natal não é simplesmente a comemoração de um aniversário, como a gente faz com os nossos amigos e parentes, mas também é uma atitude, né, de fazer do próprio coração, mesmo que seja um estábulo, mesmo que seja uma manjedoura, uma coisa bagunçada, não adequada para uma criança nascer, mas fazer do nosso coração esse lugar para o Cristo renascer na nossa vida. Né? Então, a gente pensa o que eu ando fazendo, como é que está o tempo que eu estou vivendo, e está tudo mesmo uma coisa de um estábulo bagunçado, é, mal cheiroso e tudo mais, mas a gente tem que dar uma limpezinha, né? Aí preparar aquela manjedoura, deixar limpinha para o menino, né? Então tem essa coisa da gente esperar e esperançar, né? Esperançar dias melhores, assim como aí o Advento ele trabalha muito a questão da noite e do dia, né? Então, é como se essas coisas todas que estivessem acontecendo fosse à noite, mas o menino traz o dia. Né? Então, é o tempo do sol. Né? O Natal é a festa do sol, é a festa da luz, é o dia em que a luz ela começa a vencer as trevas, porque no hemisfério norte o dia passa a ser maior que a noite, né? A partir do Natal e vai até junho, até a festa de São João, o dia passa a ser maior do que a luz, né? Do que a noite, né? Então isso é a festa da luz que começa, né? Aí e para quem está lá na Europa, né, no frio, vai ser, vai começar a decair nessa situação toda, e a partir do Natal. Então, isso é muito importante também. Né? Então, é por aí que a gente vai. Né? Então, o advento é um tempo de espera,
mas é um tempo de espera alegre e vigilante. Então, essas coisas todas que a gente vê na nossa vida, se decepciona, porque esse ano poderia ter sido melhor, mas não fui, ou então está tudo errado nesse mundo, né? Então, não é nesse sentido, né? É um tempo de alegria como é um dos maiores símbolos do advento, é a mulher grávida, né? Então, ela espera alegremente o bebê. Então, é uma espera alegre. E como é um símbolo forte a mulher grávida, então é uma espera vigilante. Como é esse vigilante? No sentido mesmo de alguém que trabalha na vigilância à noite, né? É à noite, mas todos dormem, para que todos estejam seguros, alguém fica acordado, né? Então, alguém está atento, né? Está lúcido, né? Consciente, né? Não está fora de si, como se diz, quando os antigos diziam, quando a gente dorme, estamos fora de nós. Né? Então, é um tempo de espera alegre e vigilante, mesmo que algumas coisas não estejam boas, mas o menino vem aí. Né? Então, é isso, o Jesus nascerá nos corações. É mais do que aniversário, esse tempo é um tempo de muita iluminação, né? Então, mesmo as pessoas que são mais desavisadas, mais assim desligadas da dimensão espiritual, elas têm uma energia boa, né? Então, por causa do que acontece mesmo do mundo espiritual, abrir assim, os corações, iluminar muitos corações. Né? Então, Jesus nasce, de certa forma, né, nos corações, porque sua luz brilha mais nos corações. E também porque nos lembra uma segunda vinda. Uma segunda vinda é essa questão da transformação do mundo, né? Uma transformação do mundo, o mundo inteiro, o planeta e tudo mais. A forma da gente viver não será assim para sempre, né? Marcada por tantos desafios, mas o mundo passará por uma transformação e isso recebe vários nomes. A, a frase principal é a segunda vinda de Cristo, quer dizer, é uma nova ação do Cristo. Né? Ele colaborou na criação desse mundo e ele colabora lá na transformação desse mundo num mundo melhor. Né? Novos céus e nova terra, como dizia, diz o Apocalipse. Né? Então, há o problema que mais atrapalha essa iluminação, esse bem-estar, essa harmonia do Natal, é o comércio. O comércio é como tratar isso como algo comercial, né? Assim, é como se você tivesse um agente secreto. Né? No tempo da Guerra Fria, a gente via isso muito, eu era criança e a gente ficava brincando de agente secreto. É como se você tivesse um espião, né? Dois países estivessem, digamos assim, em inimizade, e o país que não é nosso adversário enviou um espião disfarçado, né? E aí esse espião disfarçado, infiltrado entre nós, fica sabendo de todas as nossas vulnerabilidades, fica ganhando a guerra a partir desse agente infiltrado. Né? Então, o comércio ele parece uma coisa maravilhosa, né? O comércio natalino, né? Para a gente dar presente para quem a gente ama, mas na realidade é um disfarce seríssimo, né? Porque o comércio tirou Jesus do Natal, ele colocou o Papai Noel, né? Papai Noel, reina entre nós, ele tirou Jesus do Natal. Então, por exemplo, no Japão, tem 2% de cristãos, juntando tudo, espírita, católico, evangélico, 2% da população é cristã. E lá tem Natal para todo mundo. Tem Papai Noel nas lojas, né? Tem a árvore de Natal, tem tudo. Quer dizer, não precisa do Cristo para ter Natal. Então, isso é o que o agente secreto, né, disfarçado, fez. E então nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso aí, né,
mercantilizar o Natal, é fazer aquilo que Jesus criticou lá no templo, e que, inclusive, ele fez aquele gesto, né, de exortação severa, transformar a casa do Pai em mercado, né? Colocar dentro de um ambiente sagrado, uma situação sagrada, uma coisa nada a ver. Não estou dizendo que com isso a gente não deva comprar presente, é que a gente deve ter cuidado com isso. Os símbolos do Natal que tem na nossa casa tem a ver com Jesus? Ou é só Papai Noel Renas Trenó, a árvore de Natal? É uma coisa a se perguntar, porque o problema não é que se compra presentes, que, aliás, Jesus até disse, se você dá presente para quem te dá presente, que vantagem tem isso? Até os pagãos fazem isso, né? Então, se você faz o bem a quem te faz o bem, ao que te é próximo, como é que isso... Agora, vai lá e faz o bem para quem nunca vai poder te retribuir. Aí isso é cristão. Então, nós temos que ser, na nossa vida individual e familiar, semelhante à família que se espera e se prepara para a chegada do bebê, né? E vocês sabem, né? Eu sou a mais velha, eu tive 7 irmãos, a última é uma irmã do coração, né? Então, eu vi tudo isso, tudo como é que é a chegada de bebê. A vida inteira muda e o bebê se torna o rei da casa, né? Todos vivendo em função do bebê. Só dorme se o bebê deixar, né? Só brinca se o bebê deixar. Todo mundo em volta da situação do bebê. Não faz barulho, porque senão vai acordar o bebê. Tá? Todos, né? Os adultos e as crianças vivem em função do bebê. Então, isso aí é a nossa atitude em relação a Jesus, né? Então, e também saber que Deus nunca decepciona nossa esperança nunca é em vão, ninguém nunca perde tempo em esperar o bem, vencendo o mal, em esperar dias melhores, em esperar sermos melhores, né? Que a gente já está tentando ser. Isso aí é importante. E aí, desde o século VI que existe essa... Né, vocês começaram em 2020, nós começamos no século VI depois de Cristo, a preparar esse negócio chamado advento, né? Preparar para o Natal. E aí, então, se criou como símbolo... A festa do advento é essa coisa da a luz que vence as trevas, né? Isso aqui é o básico. Né? E então, nós temos um símbolo assim que usamos em casa e também na igreja, em diversos locais de reunião e de oração, que é a chamada coroa do advento. É um círculo, né, em que se coloca ao redor desse círculo flores e algumas ramas, né? Umas ramas daquelas plantinhas que enrolam, que tem rama, e esse círculo significa a esfera da eternidade mesmo, né? A qual nós somos chamados. Né? E aí, a cada semana, nós vamos acendendo uma vela, né? E que a gente acende ela quando muda o domingo, e depois a gente vai deixando a outra acesa. A gente, por exemplo, amanhã a gente acende uma vela. Aí, ela, quando a gente for, né, fazer uma oração, ou mesmo à noite em nossa casa, a gente acende de novo a mesma vela. As outras 3 ficam apagadas sempre. Aí, no segundo domingo, a partir dali, nós acendemos a segunda. Né? Aí já temos 2. Aí, lá no terceiro, acendemos a terceira. Aí já temos 3. Então, elas não ficam o tempo todo acesas, só na hora que a gente quer. Não há necessidade disso, não é um rito. É só para ir, né, às vezes, evangelizando as crianças também, dizendo, olha, a luz está aumentando.
No início era só uma, agora são duas. Ora, aumentou, agora são três. Olha, aumentou, agora são quatro. Pois é, tá igual você está crescendo, e aí você vai sendo uma luz que vai cada vez mais, né, iluminando o mundo. E também a gente fala que essas velas representam as etapas da revelação, né? A criação, né? Depois Deus escolheu Abraão para começar a adorar um só Deus, né? E aí já é a segunda vela. Aí os profetas falaram do Cristo, né? O Cristo veio, e aí depois vai vir uma nova etapa, né? Que é a passagem desse mundo para um mundo melhor. Então, isso aí a gente. Né? Então, essa folhagem, esse círculo no qual as velas ficam dentro, né? O caixão com elas ficam dentro, ou elas ficam mesmo só em cima da mesinha, com essas flores em volta, formando um círculo, representa o Cristo entre nós. Né? O Cristo, os santos, os anjos, Maria, as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia. Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com eles como se fosse uma nuvem de testemunha ao nosso redor, né? Como diz a carta aos Hebreus. Aí a gente também coloca as velas, podem ser todas da mesma cor e podem ser de cores variadas, né? Então, quando você escolhe de cores variadas, a verde simboliza a esperança, e é a primeira. A vermelha é o amor e é a segunda. Então, a gente começa só esperando, né? Depois a gente vê que a gente tem que se doar para que aquela esperança se realize. Eu quero um mundo melhor, eu quero ser melhor. Só tem um jeito, amando, né? Amando de forma concreta. E depois a gente vai ter a alegria. A alegria já é bem pertinho do Natal, né? Então, a gente vai ter alegria porque, mesmo que a nossa esperança e nosso amor não sejam grandes, mas ele vem aí, né? Isso resolve tudo, é isso que importa. Né? E depois a última representa a paz, que é o mundo de harmonia, sem o mal que a gente vai viver, né? É um mundo de paz. Então, é assim que a gente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre. Não quero mais isso, quero os textos de Romanos, porque senão vai demorar demais. Então, o texto de Romanos diz assim, né? O texto fala, né? Já foi lido, então. O texto fala que já é hora de acordar. Então, obviamente, isso não é sobre o sono físico, mas sobre viver de forma consciente, conscientizar-se, né? Viver com consciência, escolhendo o bem. Então, se a gente fica no estado de alienação, de sonolência, né? De saída de si, né? Desligado da dimensão espiritual, aí a gente não nota, né? As trevas, não nota que a luz já está chegando e que é hora da gente estar desperto, né? A gente está consciente, a gente está atento, vigilante, né? Aí Paulo fala de noite, dia, trevas e luz. Ele vai usando esses símbolos e a noite vai representar aquelas atitudes que machucam as pessoas, né? Aquilo que a gente faz que não é legal e que também, né, a gente vai ver que nós somos influenciados a fazer coisas que não são legais. Né? Então, isso também não é só uma coisa nossa, e a gente tem que estar atento para não se deixar influenciar. Então, a luz, a noite representa essas atitudes que não são boas, e a luz representa o viver de forma correta. Né? É isso que ele está falando. Então, ele diz: deixemos as obras das trevas. Ou seja, deixemos esses comportamentos ruins, esses pensamentos ruins,
né? Esses sentimentos ruins. E aí ele diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Esse revestir, né? Hoje a gente fala muito isso. A pessoa não parece que não veste a camisa do time, né? Quer dizer, tá ali, mas não tá de verdade, né? Então, esse revestir-se do Senhor é viver como Jesus vivia, escolher aquele modo correto de viver como ele vivia, né? Aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, né? Sorrir como Jesus sorria. Então, vestir a camisa do Cristo, né? Quer dizer, vestir a roupa do Cristo, vestir a camisa do Cristo, é, do Evangelho, dizer assim, eu assumo isso aqui mesmo, né? Todas as consequências. E não façam planos para os desejos da carne, quer dizer, não dá vazão, não dá espaço, não ficar maquinando, planejando, perdendo tempo, pensando, né? Em coisas ruins que fizeram, que me dá vontade de fazer com os outros, né? Não tomar, não dá espaço para isso, que então a gente acaba tomando uma decisão ruim, né? A gente está orientando. E é por isso que esse texto é lido logo no início, né? Então, também foi dado o texto, né, um parágrafo e pouco. Eu olhei lá na Bíblia do Caminho, eu não tenho todas essas obras, mas aí me deram esse site uma vez, eu achei perfeito, né? Então, eu fui lá ver o livro Libertação, que eu já li faz tempo. Aliás, já li 2 vezes. A primeira vez eu li, me deu mais medo do que entendimento. Aí, quando eu deixei passar os anos, aí eu estava comentando um dia, um amigo falou, não sei o que lá, do Libertação. Eu digo, aquele que tem o Gregório, meu Deus, eu tive tanto medo desse livro que eu nem li, nem prestei atenção direito, não entendi tudo, que eu estava com a minha mente muito cheia de coisa. Aí ele disse, não, pois lê de novo, que agora você vai entender, que eu tenho um amigo maluco, aliás, tenho muito amigo espírita maluco, mas eu tenho um que é mais maluco do que os outros. Todos os livros que ele mandou eu ler, era assim, livro que eu não estava preparada para ler. Aí eu sofri pra caramba, mas depois, graças a Deus, que outra pessoa disse, não, 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 maninha, pelo amor de Deus, não, leia primeiro esse outro. Mas, enfim, né, já estou com... vai fazer... Aliás, já fez, né? 20 anos que eu estou nessa caminhada de, de diálogo, né, com o movimento espírita, então já teve um pouco de tudo. Mas aí, logo no primeiro capítulo, né, chamado Ouvindo Elucidações. Então, esse ministro Flacos, ele explica, né, aquilo que envolve a Terra, né, e é um pouco aquilo que o Paulo fala lá na Carta aos Romanos, né? Então, ele fala algumas expressões daquele jeito antigo de falar, né? Mas ele fala sobre um reino espiritual dividido, fazendo uma alusão, né, àquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Então, o que é esse reino espiritual dividido? É um reino, né, é uma situação em que as pessoas que não estão mais no estado físico, né, no corpo físico, essas pessoas estão sem união, sem harmonia, é, um reino cheio de conflitos internos, né? Então, as pessoas estão vinculadas mais por uma questão de se unir por objetivos pouco aconselháveis, mas não por amor. Elas não têm fidelidade, não têm amizade, não têm, né? Elas estão numa afinidade de objetivo, né? Então, esse reino é espiritual, né? Mas é um reino dividido, é um reino em que não há harmonia, há medo, há abuso de poder, há de tudo um pouco, né? E por isso ele chama esse reino espiritual dividido de atormentado, né? Então, é dominado por emoções negativas, desequilíbrio moral. E eles dizem que esse reino cerca a experiência humana, né? Quer dizer, a gente fica, é a situação, mas o objetivo é o oposto, daquela círculo que eu falei, né? O círculo é Maria, Jesus, os santos, então.
o círculo da eternidade em torno de nós. Aqui, no caso, ele fala de um cerco, né? É um círculo de domínio, de influenciação, né? Esse reino espiritual dividido e atormentado, ele circunda, né, a experiência humana, influenciando, né? Influenciando essa experiência humana. Então, faz uma ele cerca, né? Então é engraçado que existe essa diferença entre círculo e cerca, né? O círculo é positivo, né? Quando a influenciação positiva, né? E cerco, porque o cerco é um círculo, mas é um círculo para destruir quem está dentro do círculo, né? O cerco é o que os exércitos antigos faziam ao redor de uma cidade, né? Então cerca a experiência humana. Então, isso mostra que forças, eu estou dizendo aqui no meu modo de entender, né? E aí vocês aqui estudam o livro, então vocês que podem, e já vou sabendo que a Luísa vai falar, então já posso dizer minhas loucuras, que depois vai consertar. Então, eu entendi que essas forças espirituais interferem, né? Em forma desse cerco, interferem em pensamentos e atitudes de quem está no mundo físico. E isso só é possível porque nós ficamos ligados a esse mundo dividido e atormentado por vibrações semelhantes à dele, né? Então, esse reino espiritual dividido e atormentado está tentando dilatar, quer dizer, naquela linguagem antiga, ele quer ampliar mais ainda esse... procurando ampliar mais ainda a área de influência. Ele já diz que está por todos os lados, né? Quer dizer, que já há bastante influência, mas ele quer ainda mais ampliar essa área de influência sobre quem está do lado de cá, impondo o domínio da tirania e da força, né? O domínio da tirania e da força é um poder baseado na imposição sobre os outros. O domínio da tirania e da força já não é mais só uma influenciação, seria uma escravidão, né? Tornar a pessoa escrava daquela influência. Bom, então, tirei assim, que a mensagem principal desse texto, né, ouvindo elucidações, seria que há forças espirituais perturbadoras tentando espalhar o mal, né? Ele já cerca e quer aumentar mais ainda o seu poderio. O antídoto seria fortalecer o bem em nossos pensamentos e atitudes. E aí o texto nos convida a ficar alerta, né? Acordar. Então, assim como o sol irradia a luz, ele fala do sol, né? Dá esse exemplo, que o brilho do sol chega em todos os lugares. É claro que dentro de um buraco, né? Bem escondido, essa luz do sol vai chegar uma resta, né? Mas então a luz do sol chega em tudo que é lugar, né? Assim como o sol irradia luz que nutre a vida, os espíritos também irradiam vibrações. Então a gente tem que saber qual é esse sol que a gente está querendo receber essa luz, né? Então, receber as vibrações só do bem, né? Então, podemos receber influências boas ou ruins, conforme cultivemos dentro de nós, o bem ou não, né? Então, é isso. Desejo para vocês um feliz advento, né? Que a gente viva bem esse tempo. E essa luz vá crescendo em nossos corações, e essas cores possam ir se somando, né? É isso. Deixa eu tirar aqui para que o Aloysio possa, que ele está aqui, né? Então, Ei, venha para cá, Luísa, né, irmã Ilha, esse capítulo ele é muito importante porque e nós lemos ele nessa semana. O grupo de prece do Ser, a gente leu esse capítulo porque fala que a luz de Deus ilumina tudo, as trevas, qualquer cantinho, né? Mas que nós também iluminamos uns aos outros, né? Nós também recebemos essa iluminação um dos outros. E, e é importante, né? Hoje estamos aqui para isso, para a gente sentir essa energia e esse sentimento. Luísio, venha para cá, irmão.
Ah, só queria dizer que esse título já é muito significativo, porque elucidações, elucidar quer dizer jogar a luz, né? Opa, E então aí, vamos lá. Aloysio? Pode falar? Ó, então, eu e a Mana já há alguns anos que o ser possibilita essa dobradinha, né? Ultimamente, nas minhas, quase todas as minhas participações, assim, não, do Vira Ser, acho que todas as últimas participações minhas, né? E algumas delas em live, né? A Eleonora tem esse gesto generoso de me permitir dividir o palco ou a tribuna com a Ila. E aí se tornou meio que uma tradição entre nós dois, né? Da primeira vez foi acidental, entre aspas, né? Não fazer qualquer tipo de programação. Para a angústia da Eleonora, né? No começo a Eleonora organizava um roteirozinho, falava, ó, siga esse roteiro, e aí eu e a Ila a gente frustrava a expectativa da Eleonora e virava um caos maravilhoso. Superava, sempre, sempre superaram. A gente nunca planejava. Depois, como a gente viu que funcionava assim, a gente decidiu nunca mais planejar nada. Então, a gente não senta antes e prepara uma fala, né? Mas isso não quer dizer que seja fruto de um acaso, de uma irresponsabilidade. Na verdade, eu acho que o que acontece é que eu e a Ilha, a gente tem o hábito de conversar sobre coisas da vida e, né, em função da amizade pessoal, e sempre que a gente fala sobre as experiências da vida, a gente fala pautado naquilo que a gente gosta de fazer, que é estudar. De modo que quando a gente é chamado para trabalhar junto, para dividir uma tarefa junto, a gente está entrosado, né? Então, é como se a gente jogasse tantos rachinhas de fundo de quintal juntos, né? A bolinha bolinha de meia com pé descalço, o tempo inteiro batendo bola, que aí quando a gente vai para uma final de campeonato, a gente já sabe onde cada um vai estar posicionado. Então, dessa vez foi assim também. A gente não preparou, mas como se eu soubesse já o que a Ila ia falar, e aí eu não entro na área dela, de ataque, né? Eu fico ali na assistência. E aconteceu isso, porque eu sabia que a Ila ia apresentar o conceito de advento, né, o conceito teológico de advento. Eu já imaginei que ela ia explorar Romanos em si, que é o versículo do advento nesse ano. Então eu pensei, eu vou pelas beiradas, né? Eu vou correr por fora para complementar o que ela falar. E é o que nós vamos fazer. A primeira providência que eu tomei foi de perceber, buscar e perceber que as epístolas de Paulo, elas dialogam entre si. Nós imaginamos, às vezes, equivocadamente, que são documentos avulsos. Eles estão desconectados uns dos outros, e não estão. As epístolas, elas dialogam. É um estilo literário, isso a gente tem que entender primeiro, né? É um estilo literário que caiu em desuso na modernidade, mas que era muito corrente na antiguidade. As pessoas gostavam de ler cartas. Elas não eram escritas tanto de forma pessoal, de um diálogo entre um remetente, um destinatário. Elas eram quase sempre publicações abertas, que circulavam, né? Isso acontece com as cartas de Paulo. Então, quando Paulo escreve um documento, né, o outro está dialogando com o anterior. E isso acontece, por exemplo, entre Romanos e Efésios, né? E acontece tanto que até as mesmas metáforas, as mesmas figuras de linguagem Paulo utiliza. E eu achei que seria interessante trazer um pouco de Efésios, né, para esse diálogo com Romanos. Lá em Efésios, Paulo fala das armas de Deus, né, as armas divinas, né, no capítulo 6 de Efésios. E eu separei aqui 4 versículos de Efésios para depois trabalhar com contexto. Primeiro a gente vai ver o texto e, na sequência, o contexto. O texto em Efésios é o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a exortação. Primeiro, Paulo ele inicia esse capítulo, né? Claro que as epístolas a priori não eram escritas divididas em capítulos ou versículos, mas didaticamente isso ajuda a entender o texto. Então, primeiro ele faz a exortação. Fortalecei-vos do Senhor. Revesti-vos
A Amanda acabou de falar sobre o vestir-se, né? Então, revestivos de toda a armadura de Deus, ou armadura divina. Então, ele faz a exortação, em seguida ele vai falar o como. Ele conclama a gente a cumprir um preceito, em seguida vai dizer como, revestindo-nos as armas divinas, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. E aí eu me lembro do conceito de enfermidade, né? Esses dias eu gravei uma livezinha pelo canal do Mildinho, né? A Eleonora tem divulgado generosamente, né? Lá o projeto novo, nosso Vida em Abundância, eu falei sobre a diferença entre estar doente, né? Dolens, de doer, de dor, e estar enfermo, que é outra história. Enfermo vem do latim infirmus, aquele que não está firme, aquele que está titubeante, né? Claudicante, aquele que está tipo a Luísa, com hernia de disco, hora deitado, hora em pé, hora deitado, hora em pé, lutando para ficar em pé. Então, a enfermidade é caracterizada por isso, essa falta de firmeza. Mas aqui Paulo está se referindo à convicção, né? Quando a sua convicção vacila, ela não é convicção. Ela pode ser simpatia com o evangelho, você pode admirar o evangelho, os heróis da fé, né, as personagens do cristianismo, mas a convicção, ela só se apresenta em momentos de testemunho extremo. Em seguida, Paulo vai dizer, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste tempo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele primeiro situa o campo de batalha e depois ele situa contra o que se irá lutar. O campo de batalha são os lugares celestiais. Quais são os lugares celestiais? O lar, a igreja, né? No nosso caso, a casa espírita, o ambiente de fé, as escolas, os lugares de cultura no mundo estão todos, né, sofrendo com os ataques das hostes espirituais, né? As escolas, os ambientes de cultura, os teatros, tudo que tem diz respeito, por exemplo, ao livro, o ambiente de produção de cultura do livro, e agora, recentemente, as ágoras de cultura que são abertas na internet, como essa live, né? Então, ambientes celestiais como esse que a gente está realizando, existe um lugar virtual onde se dá um serviço né, um serviço que é prestado em nome dos céus, em nome do que é celestial, das alturas, das esferas elevadas. É nesses lugares de iluminação, que vai se dar a batalha contra os principados, as potestades, né? Os poderes do mundo. São os poderes horizontais se contrapondo aos poderes verticais. Né? É isso que vai se dar. Agora, a gente vai ver o que seriam esses poderes horizontais. Eu estou coordenando o tempo aqui, viu, Leonor? Fica tranquila. E aí ele fecha no versículo 13, quer dizer, ele não fecha, vai até o versículo 20, esse fragmento, essa perícopa da carta, mas aqui a gente vai fechar no 13, no versículo 13 do capítulo 6, quando ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, então ele repete de novo o conceito de armadura divina, de armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, nos dias de teste, nos dias de investidas, né? E havendo feito tudo, ele retorna, ficar firmes. Bom, como eu estava mencionando, existe o texto, existe o contexto, né? Daí a maravilha que é estudar a epístola estudando Paulo Estevão, né? Porque você vai na carta, vai no documento inspirado, as cartas são todas inspiradas, né? Isso a gente encontra no próprio Paulo Estevão. Aí depois vai no Paulo Estevão e vê o contexto. E aí vem o entrosamento com a Ilha, que é sempre tão feliz, né? Quando ela fala sobre
o comércio como um agente infiltrado, e a gente vai ver o contexto da publicação de Efésios, a gente percebe a constatação disso, né? Como a antiguidade, ela antecipava certas fragilidades, certas vulnerabilidades espirituais da modernidade, né? Isso acontece em Éfeso. Vamos ver o contexto, então. Paulo retorna a Éfeso, o projeto dele era completar um evangelho com entrevistas com Maria, né? A ideia é ele já tinha um núcleo, aquele núcleo mais denso com parábolas, né? Que gravita em torno da parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, né? A princípio ia ser um evangelho de autoria paulina. E ele vai para Éfeso para completar com a parte da natividade, justamente a que fundamenta o sentido do advento. Né? Ele está lá para isso, olha só. Paulo está lá para produzir um documento sobre o Natal. Se isso não tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. Ele está lá para coletar dados de quem era a única testemunha encarnada daquela noite, daqueles dias, né, daquele advento, daqueles 30 dias que antecederam o nascimento de Jesus. Maria, ela morava em Éfeso com João, na companhia de João. E ele está lá para isso. Mas ele chegando em Éfeso, já tinha um tempo que ele não retornava lá, e comecei a ficar emocionado, mano. Quando a gente começa a ficar emocionado, que a coisa tá boa. Ele retorna lá e ele fica encantado com o trabalho de João. Fica encantadíssimo. O quanto a igreja em Éfeso estava próspera, né? E aí Paulo, quando ele entusiasma com o trabalho, ele não tinha o menor problema em quebrar protocolos. O projeto dele era ficar 3 meses em Éfeso. O entusiasmo dele com o que João estava realizando é tamanho que ele fica 2 anos. E aí, ele dobra a massa. Né? A massa tinha um volume X, Paulo eleva isso ao quadrado. Porque aí ele vamos dizer assim, bota para ferver, né? Para usar uma expressão da moçada hoje, bota para ferver. E ele intensifica as pregações e o trabalho de assistência fraterna, que João já realizava, ele intensifica, ao ponto que, numa ocasião, o trabalho em Éfeso era de tal forma inspirado que Paulo, em praça pública, consegue reproduzir em Éfeso fenômenos mediúnicos que só tinham acontecido até então em Antioquia, que eram os fenômenos de voz direta. Aquelas gargantas materializadas, né, em que a espiritualidade falava em voz viva, né, sem precisar de médiuns psicofônicos. Isso acontece em praça pública. Numa ocasião dessas, em que os céus falam à terra de forma direta, ele é circundado por uma claridade surpreendente. E isso impacta a população de Éfeso. Impacta de tal maneira que a população mais pobre, a população mais simples, passa a povoar as pregações de Paulo. Quase sempre elas se davam no teatro, né, no anfiteatro da cidade, teatros de estrutura grega, né? Eles se davam em praça pública, eram abertos ao público, e os teatros eles lotavam para escutar Paulo. E as pessoas queriam ver algo parecido de novo, né? Era uma manifestação divina na Terra. Bom, o deslocamento da população para o ambiente de pregação do evangelho que Paulo organiza esvazia os ambientes de culto exterior, rasteiro, horizontal, à deusa Diana. A Diana de Éfeso, né, que era a deusa, digamos assim, padroeira da cidade. Aqui é que a gente tem que analisar o que se dá. Primeiro, na mitologia clássica, né, Diana, que é Artemis grega, né, é a deusa da caça, da atividade predatória ligada à sobrevivência humana, né? Então, é um movimento bem rasteiro mesmo. Ela representa um movimento bem rasteiro, né? O homem predando o outro ser vivo, né? Através da força bruta.
Claro, gente, a gente tem que apartar do contexto cultural, da sobrevivência de comunidades aldeãs, né, em comunidades que vivem de forma ainda em interação com a natureza mais direta. Nós estamos pensando aqui o princípio, né, que é usar a força para predar, atividade predatória, a deusa da caça. Porque depois o que o homem vai fazer é pegar essa essência de atividade humana e levar isso para o comércio. Os negócios, né, tanto que tem a expressão lei da selva, né, o capitalismo selvagem, né, as grandes cidades, a atividade dos negócios, do lucro, do ganho de riquezas materiais, do acúmulo de riqueza, é uma atividade predatória, de caça. Em Éfeso, as duas coisas se conjugam. O culto a essa deusa, que era a deusa da caça, se conjuga com o culto ao dinheiro, aos negócios. Porque havia um combinado entre os comerciantes que vendiam pequenas imagens, pequenos amuletos, né, pequenas relíquias da deusa Diana, com os ourives, os artesãos do ouro, né, porque justamente para representar esse culto ao poder e à riqueza, né, as estatuazinhas de Diana eram produzidas em ouro. Então era altamente lucrativo. Paulo prejudica esse negócio. Ele prejudica, né, essa relação que havia entre os empresários de Éfeso, que lucravam com esse culto idólatra, e aqueles que consumiam essa idolatria, né? Bom, fazendo um paralelo com hoje, né? É politeísmo que a gente vive, é paganismo, é idolatria. Esse culto às marcas, né? As marcas de tecnologia, as marcas da indústria automobilística, as marcas da indústria, né, de vestuário, a indústria da moda, as marcas da indústria farmacêutica, né? Isso tudo é um culto idólatra. Isso é paganismo, é politeísmo puro. É a humanidade moderna curvada de joelhos ante o altar das marcas. E fazendo isso na época mais inconveniente para isso, que é o advento, que é a véspera do Natal. Quer dizer, são duas coisas tão antagônicas, né? Tão opostas em sentido, que torna isso, a visão disso, desse culto ao comércio, né, ao artefato, ao made in China, made in USA, e as lojas vendendo quinquilharias e adereços e enfeites natalinos. Isso tudo parece muito com o que acontecia em Éfeso, né? Bom, quem leu Paulo Estevão vai ver o que acontece. Um discursador, um ideólogo, um intelectual, atrelado a esse comércio que acontecia em Éfeso, chamado Demétrio, começa a, digamos assim, instigar a população local contra Paulo. Inflamar a fragilidade da mentalidade popular contra Paulo, dizendo, olha, o que ele quer, na verdade, é destruir o templo de Diana. O que ele quer é acabar com o templo de Diana. E ele faz isso de uma maneira tão ardilosa, aí os principados e as potestades, né, com os dardos inflamados do adversário, do maligno, entra na mentalidade popular e as pessoas passam a perseguir a comunidade cristã, ao ponto de invadirem a oficina de tecelagem de Áquila e Prisca, que haviam se mudado para lá, para Éfeso, para engrossar, né? Porque quando Paulo começa o movimento de intensificação das atividades na igreja que João conduzia, muita gente se muda para lá, próprio Timóteo, Silas, todo mundo vai para lá para entusiasmado, né? Era a maior cidade da Ásia Menor, né? Do Oriente. Então, muita gente vai para lá, inclusive o casal Áquila e Prisca. E aí, essa multidão inflamada pelo discurso ardiloso do Demétrio invade a oficina, aprisiona Áquila e Prisca e destrói a oficina de subsistência dos dois. E aí os dois vão presos, porque
a um juiz da cidade, fala, não, calma, nós somos civilizados, vamos apenas prendê-los e primeiro julgá-los, né? Para depois decidirmos se executamos ou não o casal. Isso acontece. E aí mexe com Paulo. Mexe muito, porque quando Paulo vai visitar a oficina depredada, junto com João, ele cai em lágrimas, ele chora, aí dói, porque ele se lembra do acolhimento de Áquila e Prisca no oásis, no deserto de Dan. Né? Ele se lembra de como ele foi acolhido pelo casal. É como se Paulo dissesse, os dois não. Aí doeu, né? E ele chora amargamente, né? E os dois, João e Paulo, começam a fazer. Aí estava lá um diálogo ali. Os teares todos despedaçados, os dois começam a dialogar. E Paulo faz um desabafo duro para João. Ele estava abatido. Nesse momento ele estava abatido. Ele fala para João que a tarefa dele ali tinha encerrado no Oriente. Olha, eu fui até onde pude, tá, as bases estão fundadas, as raízes da fé de espiritualidade profunda estão estabelecidas, eu preciso avançar, né? E o sacrifício de todos aqui consolidou isso. A verdade é essa. O sacrifício de todos aqui consolidou. Pensam que sangraram o movimento cristão, mas na verdade só o fortaleceram, né? E ele fala para João, então, que precisava ir. Porque o que Paulo temia? Que essa perseguição que havia se tornado pessoal, a figura dele, prejudicasse o trabalho de João. E João insiste, fala, não vai não, porque você não terminou o evangelho. E aí ele promete, ele fala assim, não, mais tarde eu enviarei alguém para completar esse trabalho. Como enviou? Ele estava preso em Cesareia Marítima, ele envia Lucas para completar essa tarefa. E completa, brilhantemente. Né? E aí Paulo diz que precisa ir embora. Mas ele, antes de ir embora, ele fala com João, ele faz um históricozinho de todas as lutas dele. Ele faz um resumo até aquele momento. Só para dizer, eu vivi muita coisa doeu. Mas ver esse casal santo sofrer por minha causa cortou meu coração. E aí, quando ele fala com João, João fica impressionado. E, gente, eu separei, eu não sei se eu vou conseguir, como a Ilha eu também tenho dificuldade com o Zoom, talvez alguns de vocês me ajudem. Eu separei um trechinho de Paulo e Estevão, do que João fala para Paulo. Acho que cai como luva aqui para nós hoje. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim. Vamos ver. Apareceu para vocês aí, gente? Acho que eu vou diminuir a tela, né? Um pouquinho. Não, tá ótimo, Luiz. Tá boa a leitura. Deixa assim Mas que o texto está bom. aparecendo, para Tá, vocês o texto completo? Ótimo. tá Então bom. tá. Então vamos lá. Eu vou ler um trechinho do que João fala para Paulo. Porque é de lavar a alma e preparar para o advento, para a luz do advento. A primeira fala dele para Paulo já é poderosa. Paulo estava sofrido, sangrando por dentro, chorando. Ele vira para Paulo e diz: És feliz, Paulo. E Emmanuel ainda acrescenta, porque Emmanuel não desperdiça tinta. Até um breve comentário que ele faz de aposto numa fala de um personagem é relevante, porque ele acrescenta assim: disse ele convicto. E nós falamos de convicção agora mesmo. João falou com convicção. Alguém que viveu tudo que você viveu até hoje, Paulo, é muito feliz. Né? Foi muito oportuno o Júlio ter cantado a música, a parceria dele com o Gladstone, que eu sempre adorei essa música, né? Porque alguém que, quando a gente vai historiando, né? De Lídia para Listra, Listra para Éfeso, Éfeso volta para Corinto, Corinto para Jerusalém, Jerusalém para Cesareia. E Paulo vai transitando de um lugar para o outro em todos. Pedradas, pedras, pedras, pedras nas escadarias, nas ágoras, né? Nos teatros, e pedrada, e pedrada. E aí João, o discípulo teólogo, né? O discípulo amado, aquele que, segundo Santo Agostinho, né? Teve a mente iluminada diretamente pelo coração de Jesus, porque na última ceia ele recosta, né?
conforta a cabeça no peito de Jesus durante a ceia, esse discípulo fala convicto. Alguém que viveu isso tudo é feliz. Porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. João define felicidade para nós. Felicidade para nós é entender o que Jesus quer de nós. É entender o programa que Jesus traçou para cada um de nós. E aí ele conforta Paulo dizendo, não te dou a recordação dos martírios sofridos, porque o mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Não sofre por isso, não, Paulo. Porque Jesus não deixou o mundo físico de outra maneira. E para lembrar o próprio poeta Gladstone, também na música Pedro, né? Para nós, martírios são troféus. E ele completa. Desculpa a emoção, gente. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. A Ilha, não temos direito de acompanhá-lo sem óculos escuros. Não temos esse direito. Cada marca que o Cristo deixa em nós, cada vez que a luz fere as sombras, ganhando terreno, avançando em aurora, a escuridão também deixa uma marca na luz, uma marca gloriosa, triunfante. O que Paulo ia dizer para João a essa altura, né? Porque Paulo, o apóstolo dos gentios, perto de João, era calouro. João era veterano. João viu com os olhos físicos a crucificação aos pés da cruz. Ele confortou o coração transpassado pela dor de Maria aos pés da cruz do Cristo. Então ele não poderia dizer outra coisa, né? A não ser é verdade. E aí completa João, emocionado. Imagino que como eu, muito mais, né? Além do mais, devemos contar com calvários numerosos. Se o Cordeiro Imaculado padeceu na cruz da ignomínia, de quantas cruzes necessitaremos para atingir a redenção? Amanhã, na live do Vida e Abundância, eu vou falar numa mensagem do André Luiz que se chama Tempo de Redenção, do latim redemptionis, né? Vem de redimere. Redimere é resgatar, pagar um resgate. É comprar um escravo de volta. Redenção é isso. Você paga um preço pela libertação de um escravo. Então, a redenção é isto. É o Cristo comprando nossa liberdade, nos livrando da escravidão com o mundo, através do próprio sacrifício. E cada vez que um cristão sangra no mundo, ou chora no mundo, ou sua no mundo, ele está comprando a redenção de muitos e a redenção de si mesmo, comprando a liberdade de muitos e a liberdade de si mesmo. Porque é muito triste ser prisioneiro, escravo do mercado, dos ganhos materiais, das potestades, dos principados endinheirados do mundo. E é glorioso estar livre em Cristo Jesus. Estar livre em Jesus Cristo. E ele completa. Acenou-nos brandamente, convocando-nos à vida melhor. Agora, meu amigo, como os antepassados de Israel, que saíram do cativeiro do Egito.
olha, de novo, a noção de escravidão, de servidão ao Egito, lugar estreito, né? Tão apegado ao Nilo, às dádivas do Nilo, que não conseguia se expandir, dialogar com as outras culturas. O Egito era uma cultura isolada, porque era muito apegada ao conforto que o Nilo lhes dava. Então, tinham uma vida restrita ali, a faixa de terra que era encoberta pela cheia do Nilo. Não sabiam confraternizar, eram apegados àquilo. Isso é escravidão. Então, os hebreus eram escravos na terra dos escravos, o cativeiro no Egito. Mas foram libertados à custa de sacrifícios extremos. E ele completa: precisamos fugir da escravidão dos pecados, violentando-nos a nós mesmos, disciplinando o espírito, a fixa de nos juntarmos ao Mestre, correspondendo à sua imensa bondade. Agora, eu não sei como é que eu volto, viu, gente? Vamos ver se eu consigo sair daqui. Como é que eu faço para sair daqui Em do cima texto? da sua tela tem o Stop Share. Certo. Aí Só clicar apareceu ali. aqui as opções. Aí. Aí conseguimos. Então, a minha fala aqui seria complementar a fala da Ilha, porque o tempo do advento é o tempo de passar limpo, né? As anotações em rascunho do que aprendemos com as experiências duras de testemunho ao longo do ano. Então, a gente vê lá, a turma que acompanha o The Chosen, né? O Levi fazendo anotações, né? Mas aquilo tudo é rascunho, rascunho. Havia um momento em que ele sentava para organizar, para passar limpo. E esse é o momento da reflexão. Na hora que você está registrando apenas, você não está refletindo. Você está só tomando nota. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está atravessando martírios, a gente está só tomando nota. Existe algum momento de botar cada coisa no lugar, passar o texto a limpo e chegar a conclusões, né? Paulo tinha passado 2 anos em Éfeso. Ele tinha vivido esses martírios todos. Tinha visto os 2 grandes amigos serem presos, injustiçados. E aí, quando ele senta para escrever a carta aos Efésios, ele está passando a limpo. Ele está chegando a conclusões. E as conclusões que ele chega é isso. A nossa grande armadura é a fé. É a fidelidade. Fé é a relação, é a definição da relação do homem com Deus. É afirmar o seu compromisso em fazer sua parte com Deus e confirmar o compromisso de Deus em fazer a sua parte conosco. É a constatação de que temos um vínculo. Existe uma ligação profunda entre o nosso coração e o de Deus. Então, a nossa experiência no mundo, ela só faz sentido se ela for vivida em Deus. Senão é só existir. Vida verdadeira, né? Como diria o Willy, né, Júlio? A vida viva é a vida em Cristo Jesus. O advento é o tempo de passar ali. Esse tempo de, né? A semelhança do que acontece no Ano Novo Judaico, naquele período de 10 dias, né? Junto com Yom Kippur, é dia de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você deletar da sua cabeça, do seu coração, os pecados alheios, sobretudo os cometidos contra nós, contra o nosso ego, resetar e esperar a luz ganhar espaço de novo em meio à escuridão. Deixar que o sol alvoreça no nosso mundo interior. Encerra a minha participação aqui e deixo aí com a Amanda. Talvez eu tenha que sair um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que ver meu pititim numa apresentação de advento, de festividade de final de ano. E agradeço profundamente o convite, viu, Eleonora?
Júlio, pessoal do Ser, e agradeço mais uma vez, minha maninha, por deixar eu falar perto de você. Te amo muito, muito, muito. Então, também te amo muito. Você é meu irmão mais novo. Então, é sempre uma alegria muito grande conversarmos na presença de tanta gente, que também nós temos nossas conversas a sós, né? Só nós dois. Nem a Juliana escuta, nem a lei. Nós temos nossas coisas, né? E, mas é sempre tão bom ouvir. Então é isso. Acho que também, acho que nossa participação aqui era isso mesmo, né? É, o nosso fundador de congregação da nossa ordem, o Padre Caetano, ele dizia assim: tudo que passa do tempo que foi nos determinado para falar não vem do espírito, vem de outra ordem. Então eu tomava muito cuidado com a falação demais, né? Porque o que a gente retém é realmente aquilo que é bom. Somos só pessoas querendo acertar, né? Mas aí Paulo nos dá aquele conselho maravilhoso, que é escutar tudo e reter só o que for bom, né? O discernimento dos espíritos é um dom maravilhoso. Então, a gente tem sempre, mesmo que seja a própria mãe que fala, a gente tem que perguntar: é isto mesmo, Jesus? A minha mãe me aconselhou a não ir, né? Não vá ser freira, fique aqui comigo. Né? Então, a gente tem sempre que pensar. Né? Então, tenho só o que foi inspirado, que serve para crescer, o que não serve, não precisa botar aí na caixinha da cachola, que isso aí deixa para lá. Né? Então, são só seres humanos. Né? Gosto de uma passagem de Paulo que ele dizia assim: eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, não é uma revelação, é só um conselho. Eu gosto dessa frase. Né? Que trouxe aqui não é uma revelação, são conselhos de uma irmã mais velha, né? Já estou com a idade de vó, já sou até bisavó, sou tia bisavó. Minha mãe já é tataravó, né? Eu sou tia bisavó. Então, já dá para dar uns conselhos de vez em quando. A gente já passou por muita coisa. Mas é isso aí. A Luísa tem que sair e eu acho que daqui a pouco também terei. Viu? Muito obrigada. Pelo Irmã Ila, Aloísio, agradecemos. E a gente tem que confessar aqui, né, dos bastidores, que esse convite à irmã Ila e ao Aloísio veio uma conversa que eu estava tendo com o Aloísio, né, e ele me diz assim: ah, eu tenho conversado com a irmã Ila e a gente tem estudado Efésios, né, vestir-se com as armaduras da luz. E eu falei assim: olha, Aloísio, mas eu estou fazendo aqui os textos do Advento, isso era lá em novembro, né? A gente está fazendo aqui o Advento, e o primeiro domingo do Advento é Romanos também, vestir-se com as armaduras da luz, né? Chegou a hora de acordar, então essa manhã realmente, né, irmã Ilma, seja o nosso acordar, o despertar, e agradecemos imensamente a vocês, né, que nos serviram esses conselhos, essas reflexões em torno dessa luz que vai brilhar esse mês inteiro, né? O nascimento é de Jesus e a gente lembrar do propósito do Natal. Acho que é isso, né? Lembrar do propósito. Muito obrigada, irmã. O Aloysio já precisou sair, já recebeu nossa gratidão também. E agora, seguindo a nossa programação da manhã, com os Eu também corações. eu vou me despedir, viu? Eu preciso, Obrigada. viu? Muito obrigada. Sigam com Jesus. Tudo dê certo. Até a próxima. Até. Então, seguindo a nossa programação dessa manhã, como a irmã Ila falou, né, nós estávamos anotando. Agora a gente vai vivenciar e poder conversar, né? Eu vou chamar o Lucas para cá
nós vamos passar por um momento de vivência, onde seremos distribuídos em salas menores pelo nosso grupo de trabalhadores do Instituto Ser, para a gente vivenciar essa manhã de advento. Cristão é filho da luz.